Muito bem, senhoras e senhores, uma boa tarde, sejam bem-vindos à Unicamp, sejam bem-vindos ao 6º Encontro de Alunos PAD e PED. O encontro tem como objetivo oferecer subsídios e conteúdos que facilitem o envolvimento dos alunos PAD e PED em tarefas relativas à iniciação, à docência e ressaltar a importância de ambos os programas para o aumento da qualidade do ensino de graduação na Unicamp. Para compor a mesa de abertura deste evento, convidamos o professor Dr. Fernando Ferreira Costa, magnífico reitor da Unicamp. Por favor. Convidamos o professor Dr. Ronaldo Aloysio Pili, pró-reitor de pesquisa da Unicamp. Por favor. Convidamos o professor Dr. Euclides de Mesquita Neto, pró-reitor de pós-graduação da Unicamp. E o professor Dr. Marcelo Nobel, pró-reitor de graduação da Unicamp. Nós convidamos todos os presentes, por gentileza, para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Por favor. Verás que o filho teu não foge à luta.
queremos agradecer a presença dos senhores docentes, alunos, funcionários, participantes e convidados. Passamos a mesa para fazer uso da palavra, nesse momento, o professor Dr. Marcelo Nobel, pró-reitor de graduação da Unicamp. Por favor. Bom dia, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui em mais um encontro PAD-PED, é o 6º encontro que a gente realiza, e como vocês podem, quem já participou do programa, pode perceber que a cada encontro é uma surpresa, porque a gente está realmente buscando modificar, tentando encontrar a melhor solução, a melhor maneira para que o encontro seja mais produtivo para cada um de vocês aqui nessa tarde de hoje. A gente tem experimentado diversos formatos e diversas ideias, e a gente tem ouvido também o feedback de todos que participam e qual seria a melhor maneira de realmente poder aproveitar esse encontro de todos os participantes do programa para que o programa funcione melhor e para que funcione efetivamente. De fato, o que a gente tem aqui na Unicamp, e como vocês podem ver, eu acho que para quem participa da primeira vez é bastante impressionante ver essas 3 salas lotadas de estudantes. No total são mais de 1000 estudantes que participam por semestre, são aproximadamente 400 estudantes de graduação, 600 estudantes de pós-graduação, e é um programa que talvez tenha dimensões que são únicas, né, não só no cenário brasileiro, como no cenário mundial. A gente, inclusive, tem mostrado esse programa em diversos fóruns, em diversas atividades que a gente participa sobre qualidade de ensino, sobre permanência, e ele tem sido bastante considerado como um modelo em diversas universidades e diversos lugares do mundo. Então, é uma satisfação que a gente tem de poder realizar esse programa. A Unicamp realmente investe muito nesse programa, e sabemos que sempre um programa que está funcionando precisa aprimoramento. Sabemos que precisamos ter aí uma qualidade melhor. A ideia do programa de ensino, quando você tem ali um estudante de graduação, estudante de pós-graduação que começa a atuar com atividades de docência, o importante seria termos não só uma tarde ou um dia inteiro de atividades de treinamento, né, de atividades didáticas propriamente ditas, mas sim, ao longo do semestre, uma série de atividades. Isso a gente vai implementar, acabamos de criar no âmbito da universidade, ligado à pró-reitoria de graduação, o espaço de apoio ao ensino e aprendizagem, que é um lugar realmente onde funcionará não só a possibilidade de fazer oficinas com estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, como também professores da própria universidade e de outras universidades que queiram aperfeiçoar suas práticas didáticas, discutir questões sobre avaliação, sobre a prática em sala de aula, novas tecnologias e tudo mais. Então, é realmente uma possibilidade nova e uma frente nova que a gente está abrindo aqui na Unicamp, e que já começa a ter uma atuação forte, e pouco a pouco estaremos também realizando essa espécie de oficinas para todos aqueles que participam de atividades docentes. Bom, eu queria aproveitar, não vou me estender muito, queria aproveitar a oportunidade, hoje que eu estou falando com tanta gente, para fazer algumas publicidades. Na quarta-feira, nós teremos às 12h30 uma aula magistral. Não sei se todos sabem, a pró-reitoria de graduação tem um programa chamado Aulas Magistrais, que estão registradas também e estamos fazendo um repositório na internet para ter aulas de qualidade em português. E nesta quarta-feira nós teremos a satisfação de ouvir o professor Gallenbeck, da Química, sobre eletrostática. Então, a aula magistral ali no ciclo básico, quem tiver interesse, pode entrar no site www.prg.unicamp.br. Para os estudantes de graduação que estão aqui presentes, eu também gostaria de solicitar encarecidamente que participem de um programa que a gente está participando pela primeira vez, que é uma pesquisa sobre universidades de pesquisa, Survey
on research of students in research universities. A gente participa, é uma atividade que está sendo liderada pela Universidade de Califórnia em Berkeley, e já tem as melhores universidades dos Estados Unidos, algumas universidades europeias, da China e da África do Sul que estão participando. Nós somos a única universidade brasileira a participar. Provavelmente vocês receberam alguns e-mails convidando a participar dessa pesquisa, e ela é uma pesquisa diferente das que a gente está acostumado a fazer. Trata mais sobre a qualidade de vida no campus, quantas horas um estudante se dedica ao estudo, quanto tempo leva para vir para a universidade, como é a vida no campus, a vida cultural, como são as atividades extra classe. Então, é uma pesquisa que é complementar aquelas que a gente já está acostumado a fazer, e trará dados muito interessantes, porque é a mesma que vem sendo feita nas boas universidades de pesquisa norte-americanas há mais de 10 anos. E nós estamos entrando nesse consórcio, e seria muito importante que boa parte dos nossos estudantes de graduação preenchessem essa pesquisa. Atualmente, apesar de estarmos aí no ar há mais de um mês, temos apenas 15% de respostas. Então, eu peço, por isso que eu falei encarecidamente, que todos os que puderem responder o façam, porque é realmente algo que trará subsídios importantes para a universidade. Bom, então, sem mais, eu queria dizer que vocês aproveitem esse encontro de hoje para aprender, para discutir, para conversar com os colegas, e que aproveitem o semestre inteiro nessa atividade que vocês estão começando no dia de hoje. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Euclides de Mesquita Neto, pró-reitor de pós-graduação da Unicamp, por favor. Boa tarde a todos. É uma satisfação recebê-los aqui nesse encontro PAD-PED, segundo semestre de 2012. Acho que o importante desse encontro é que acho que ele caracteriza mais uma vez que a universidade vai consolidando esse programa PED e também o programa PAD. Algumas coisas são bem impressionantes. A gente começou em 2004, nós tínhamos 880 participantes do programa PED. Nós temos hoje inscritos 1.770, mais do dobro. É um programa que cresceu. A gente a administração vem dando uma ênfase forte ao programa, especialmente o PED, ser um programa de formação. Acho que esse aspecto é um aspecto que se relata. Isso aqui é um programa para os pós-graduandos se formarem, ter essa experiência do outro lado, não da cerca, mas do outro lado da sala de aula, não é? E eu acho que isso tem acontecido. A escola tem feito bons esforços nesse sentido, não é? O fato do reitor e 3 pró-reitores acadêmicos estarem presentes aqui, acho que reforça essa ideia de que a administração pensa que isso seja um programa significativo. Do ponto de vista de recursos também, a escola faz um investimento substancial nesse programa, com verba própria. No ano passado, no orçamento desse ano, estão previstos cerca de um pouco mais de 3,5 milhões de reais para financiar o programa PED e mais de 1,5 milhão para financiar o programa PAD, ou seja, essas iniciativas consomem do orçamento da universidade cerca de 5 milhões. Outra demonstração de como a gente acha importante esse contribuir para a formação tanto dos graduandos como dos pós-graduandos, mesmo que os pós-graduandos não vão para a atividade profissional didática, vão ser professores, mas essa experiência, ter convencido, vai ser muito importante na vida deles, de qualquer que seja a forma. Vocês sabem que a gente tem uma certa dinâmica que a gente faz um investimento de energia nisso, né? Esses 1.700 alunos significam que ao longo do ano foram submetidos 1.700 projetos, foram analisados 1.700 projetos e serão analisados também os 1.700 relatórios de atividade. Novamente, o esforço para que não seja uma coisa perdida, mas que o programa seja um acompanhamento, o programa tenha um acompanhamento, tentando aumentar a garantia de que não é uma coisa solta, é uma coisa onde comissão de graduação, orientador e administração estão envolvidos. A gente tem uma comissão de análise dos programas, tem 70 membros. Eu vou agradecer já de antemão que todo mundo tem que pôr a mão na massa para fazer
o programa PED rodar. Nós temos uma comissão de programa com diversos membros, eu também gostaria de agradecer nesse sentido. Esse programa também é bem sucedido, que no âmbito da administração, só para vocês terem uma ideia, ele ganhou um prêmio de profissionais da carreira PAEP, né? Ou seja, essa organização interna que se deu ao PED foi premiado aí num programa interno administrativo da faculdade, com participação da Miriam, da Vivian, da Magali Lopes. Então, é um programa que também é visto do ponto de vista da estruturação da iniciativa da administração como uma coisa significativa. Eu queria também, antes de terminar, dizendo que eu sou um fã do programa, eu gosto disso, acho que as pessoas aprendem. Uma medida disso é que nós, dos 1.700, 420 são pessoas que estão fazendo voluntário. Nós temos uma dotação orçamentária, como eu disse, um pouquinho maior que 3,5 milhões de reais para poder financiar as bolsas PED, mas esse ano 420 pessoas vão fazer isso de forma voluntária, ou seja, há um reconhecimento dos pós-graduandos que esse programa pode contribuir para a formação dele. Tenho certeza, na minha experiência pessoal, que tem um impacto forte aí na hora de você conseguir disputar um emprego, uma vaga numa universidade. Essa qualificação que você tem aqui passa a ser importante. E acho que isso é reconhecido pelo número de voluntários. Uma dimensão do programa eu também queria dar de um outro jeito. A Unicamp tem 11 mil alunos regulares de pós-graduação, 5.300 de mestrado e 5.700 aproximadamente de doutorado. Se nós imaginarmos que entre mestrado e doutorado o tempo médio de permanência seja de 3 anos, né, a gente ir oferecendo 1.770 vagas por ano, o que tem crescido, significa que nós oferecemos mais ou menos 5.300 posições de PED ao longo de 3 anos. Isso é metade do corpo docente, do corpo discente de pós-graduação hoje aqui. Quer dizer que potencialmente 1 em cada 2 alunos pode participar do estágio PED. Não sei se não é assim exatamente, às vezes as pessoas repetem o programa, podem repetir, etc. Mas eu acho que vale a pena estar atento para que quase metade, potencialmente metade dos nossos alunos poderão ter essa experiência aí. A gente também fez um esforço aqui, a Pró-Reitoria de Graduação e de Pós-Graduação, e para que a gente tivesse esse ciclo de aperfeiçoamento didático. Acho que vocês deviam utilizar ao longo do semestre, nós vamos ter esses 3 eventos, essas 3 atividades de aperfeiçoamento. É importante participar, há sempre o que aprender nesse aspecto, para além da parte sala de aula estrito sensu. E, além disso, a gente vai ter no dia de hoje ainda 3, nós vamos nos dividir em 3 na sequência, e vamos ter relatos de 3 experiências de participantes antigos de PAD e PED, cujos relatórios foram considerados bastante interessantes, e a gente vai ter também aí um bate-papo, uma conversa entre os pró-reitores, os seus representantes e os participantes, vocês no caso, para a gente conversar sobre o que pode ser melhorado, enfim, nós podemos fazer para aprimorar o programa. Bom, com isso eu agradeço a atenção e vamos continuar conversando logo mais. Muito obrigado. Para uso da palavra, nesse momento, o professor Dr. Ronaldo Aloysio Pili, pró-reitor de pesquisa da Unicamp. Por favor. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o professor Fernando, nosso reitor, professor Euclides, professor Marcelo e todos os membros da PRG e da PRPG que se envolvem na organização desse evento. A história dessa universidade, a história de sucesso da Unicamp, ela sem dúvida se deve à íntima associação entre ensino e pesquisa, desde os primeiros anos, desde a concepção desta universidade. É uma história de sucesso que, obviamente, vem trazendo outras instituições para a mesma direção, e eu acho que é essa associação íntima entre ensino e pesquisa que me traz aqui. A Pró-Reitoria de Pesquisa formalmente não participa do programa PAD e PED, mas indiretamente nós reconhecemos a enorme importância desse programa. Primeiro, porque pesquisa não se faz sem os estudantes de pós-graduação e graduação. Em segundo lugar, porque uma das formas mais objetivas de se aprender é quando nós tentamos ensinar.
Então, todos os que são expostos a essa experiência sabem de quanto nós devemos adquirir conhecimentos e seguranças nas nossas áreas para poder transmitir adequadamente os fundamentos dela para as demais gerações. A Pró-Reitoria de Pesquisa, então, valorize muito esse programa que é comandado pelas pró-reitorias acadêmicas de graduação e pós-graduação. Nós ofertamos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação, e esse também é um instrumento muito importante para a diminuição do tempo de integralização na graduação, para a diminuição das taxas de evasão e para a inserção dos alunos de graduação nos cursos de pós-graduação. Então, de alguma forma, eu me sinto tocado pelo programa PAD-PED, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa, e hoje estou aqui para essa sessão de abertura. Creio que não estive das outras vezes por uma questão de agenda, mas felizmente nessa oportunidade eu pude estar. Eu gostaria também de dar uma informação que o professor Marcelo me passou aqui ao lado, lembrando aos alunos de graduação especificamente, que hoje são abertos 9 editais do programa Ciências Sem Fronteiras, com 4.200 vagas para que estudantes com bom desempenho acadêmico, domínio da língua, etc., tenham a oportunidade de estudar no exterior. Acho que isso faz muita diferença e nós aqui na administração temos nos empenhado para cada vez mais, seja no âmbito dos editais federais ou das agências estaduais, seja no âmbito da própria universidade, oferecer aos estudantes e aos nossos colegas professores oportunidades de experimentarem o ambiente acadêmico em universidades de excelência no exterior. Isso, sem dúvida, é parte da receita para nós continuarmos nesse caminho de excelência da Unicamp, que é o que todos nós, aqueles que estão aqui há mais tempo, aqueles que estão aqui há menos tempo, certamente almejam. Eu gostaria também de poder anunciar hoje que nessa semana que se inicia, nós temos 2 visitas bastante marcantes na universidade no que diz respeito à qualidade acadêmica, à qualidade da pesquisa. No dia 1º de agosto, portanto na quarta-feira, a Unicamp receberá a visita do Prêmio Nobel de Química em 2011, professor Dan Shechtman. Ele é da Universidade, do Instituto de Tecnologia de Israel, Technion, e ele recebeu o Prêmio Nobel no ano passado por seus trabalhos, por seu trabalho pioneiro na área de quase cristais. Para aqueles que não são físicos nem químicos na plateia, isso pode não ter, a maioria, segundo o professor Fernando, mas mesmo aqueles que não, digamos, militam nessa área do conhecimento, interessante poder ouvir a experiência do professor Dan Shechtman, porque as descobertas dele no início foram muito contestadas pelos colegas da sua própria área, tendo ele inclusive sido indagado pelo chefe do seu departamento a estudar os princípios básicos da química do estado sólido ou da física do estado sólido, porque aquelas descobertas dele não se alinhavam com o conhecimento até então aceito na área. E no dia seguinte, na quinta-feira, teremos a visita do professor Bruce Alberts. O professor Bruce Alberts é professor do Departamento de Bioquímica e Biofísica da Universidade da Califórnia em São Francisco. Ele é editor-chefe da revista Science e assessor do presidente Barack Obama para assuntos de ciência e tecnologia. Ele está no Brasil por conta de um grande congresso internacional que aconteceu na área de biologia molecular, biologia celular, na semana passada, e visitará a Unicamp. Ele é muito conhecido dos estudantes aqui que militam na área das ciências biológicas pelo seu livro Bases Moleculares da Célula, alguma coisa que até eu dei uma olhada, ainda que eu não seja exatamente da área biológica. E também uma pessoa muito engajada em divulgação científica, em tornar a ciência algo acessível a todas as camadas ou a todos os estratos da sociedade. Então, nós temos a grata satisfação de anunciar que nesses 2 dias da semana teremos essas 2 palestras. Elas serão realizadas na sala do Conselho Universitário, mas serão transmitidas pela web. Também nós teremos transmissão por telão em salas adjacentes ou próximas à sala do Conselho Universitário. Por favor, não deixem de prestar atenção nesses 2 eventos e, se possível, acompanharem, porque eu tenho certeza
que os ensinamentos que essas pessoas trazem são de extrema valia para o crescimento pessoal de cada um de nós, profissional e também da instituição. Então, parabéns novamente, Euclides, Marcelo, todos da PRP, PRPG, e sucesso em mais uma edição dos programas PAD e PED. Obrigado. Com a palavra, nesse momento, o magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. Fernando Ferreira Costa, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma satisfação muito grande participar desse sexto encontro dos alunos que têm atuação nesses programas da Unicamp, o PAD e o PED. Quer dizer, desde o início, eu já estava aqui na administração quando esse programa foi iniciado, na pró-reitoria de pesquisa na época. E nós sabíamos que isso deveria ser um programa muito importante para a universidade. Sem dúvida, com o passar do tempo, com a regularidade e ampliação da participação da pró-reitoria de graduação, da pró-reitoria de pós-graduação e dos alunos nesses programas, isso revelou uma iniciativa muito acertada. Então, o primeiro ponto esse é um programa muito importante para a universidade e muito importante para todos os alunos aqui de pós-graduação e também de graduação que atuam nesse programa. Eu sei que isso aqui é uma parte pequena dos alunos que têm atuação aqui, pelo menos nesse anfiteatro, né? Outros estão nos outros anfiteatros, mas eu queria ter uma ideia aqui da quantidade. Quem é da pós-graduação poderia levantar o braço? Baixo. Da graduação. Essa é a proporção. Bom, a atividade dos alunos, tanto de graduação como em pós-graduação, atividade de ensino, participar diretamente, na minha opinião, é uma atividade muito importante para aqueles que irão fazer carreira acadêmica, mas também é muito importante para aqueles que vão fazer outro tipo de atividade profissional, em órgãos governamentais, fora do governo. É uma atividade própria da universidade, é muito importante, que deve ser colocada à disposição dos alunos. E eu acho que é isso que esses programas fazem, eles colocam essa oportunidade de tal maneira que isso possa ser feito de maneira regular, com supervisão, com orientação. Eu não tenho muita dúvida em dizer a vocês que eu tenho certeza que isso vai ser muito importante na carreira profissional de vocês. Tanto que, se vocês fizerem carreira acadêmica ou se vocês forem fazer qualquer outro tipo de atividade. Pouco tempo, questão de algumas semanas atrás, a Unicamp foi sede de um encontro muito importante, onde se discutiu o ensino superior no Brasil e no mundo, educação superior em geral, né? E uma das coisas, entre muitas, que foram discutidas é o que faz uma universidade ser de excelente qualidade, o que eles chamam, existe uma denominação aí conhecida que chama uma universidade de classe mundial. O que é? Por que uma universidade é boa e a outra não é boa? Tem uma série de dados aí que caracterizam uma universidade muito boa. Um deles, o primeiro, é assim: abundância de talentos. Precisa ter bons professores e precisa ter muito bons alunos. Tem várias outras. Abundância de recursos financeiros, etc. A Unicamp tem muitas dessas características. Eu acho que a abundância de talentos a Unicamp tem. Ela consegue, na graduação, selecionar provavelmente os melhores alunos possíveis no Brasil. E na pós-graduação ela consegue atrair também os melhores alunos. Outras universidades podem atrair alunos com a mesma qualidade, mas não melhores que nós temos aqui. Então,
é função, é trabalho da universidade fazer com que vocês tenham a oportunidade de interagir, vocês alunos, com os seus professores, não só os que fazem pós-graduação, não só com seus orientadores e com aqueles que vocês fizeram ou farão algum tipo de curso, mas com aqueles que atuam na atividade diária de educar os alunos da Unicamp. Quer dizer, vocês possam ter experiência didática, vocês possam ter experiência de ministrar aulas, de planejar. Eu, sinceramente, gostaria muito de ter tido uma oportunidade como essa que a Unicamp oferece a vocês. De uma certa forma, vocês vão conversar aqui com o professor Euclides, o professor Pili, o professor Marcelo, todos nós tivemos algum tipo de treinamento, não organizado dessa maneira. Quer dizer, mas dar aula, dar algum tipo de treinamento e educação, todos tivemos, de um jeito ou de outro. Eu posso falar da minha experiência pessoal, quer dizer, eu não fiz graduação aqui na Unicamp, infelizmente, fiz numa universidade maior, que é aqui ao lado, mas não melhor que a Unicamp, tá certo? Mas a partir do segundo ano do curso que eu fiz, e o curso era medicina, não, fiz com medicina, eu comecei a ter experiência de dar aula. Dar aula aqui, no caso, um pouco diferente de dar aula em universidade, porque era dar aula em curso pré-vestibular. Tem umas características diferentes, mas eu posso dizer para vocês que quem consegue sobreviver vários anos dando aula em curso pré-vestibular numa classe de 400 alunos, está transmitindo alguma coisa, porque senão não dura muito tempo. Eu dei aula 7 anos num curso que chamava COC, chama ainda COC, quer dizer, e surpreendentemente eu dava aula de matemática, que não era muito comum para aluno de medicina. Mas esse é um tipo de treinamento que eu posso afirmar para vocês foi muito importante, não só para desenvolvimento de atividades didáticas, mas para treinamento de carreira acadêmica, de poder ter iniciativas diferentes em todas as minhas atividades futuras na universidade. Depois, também de uma maneira não organizada como vocês vão ter, quer dizer, quando eu estava no 5º ano de medicina, como vocês sabem, medicina 6 anos, certo? Um dos professores que davam aula de hematologia foi fazer um pós-doc na Inglaterra, e na faculdade não tinha mais ninguém para substituí-lo. Eu fiz o que muitos de vocês farão. Fiquei responsável por um curso de hematologia no 5º e no 6º ano de medicina, o que me possibilitou ter um treinamento interessante em dar aula em grupos pequenos e fazer pesquisa junto com o ensino, que é outra coisa que o professor Pili falou aqui, quer dizer, a oportunidade que uma universidade como a Unicamp oferece de vocês fazerem pesquisas durante o curso de graduação. E depois, na pós-graduação, aí o professor voltou do pós-doc, mas eu continuei dando aula sem bolsa nenhuma, né? E que fez com que eu pudesse treinar aspectos de atuação diferente do tradicional. Essa é uma outra coisa que vocês, acho que aqui terão oportunidade, espero, dar asas um pouco à imaginação e treinar formas de ensinar, que vocês aprenderão aqui com pessoas que entendem muito disso. Quer dizer, como é que as novas tecnologias, novos métodos podem ser usados na área que vocês vão atuar, tá certo? Quando eu comecei a fazer isso na minha pós-graduação, em 1978, tempo atrás, era muito importante fazer não aula teórica para grandes plateias, mas pequenos seminários. Seminários iriam substituir todas as aulas teóricas. Depois isso deu uma volta, como vocês sabem, mas eu aprendi como pós-graduando a criar cursos com roteiros de seminários,
com objetivos. Os alunos precisavam estudar antes de vir para a aula. E quando eu fui contratado aqui na Unicamp em 1980, o primeiro curso de hematologia do Departamento de Patologia Clínica que nós fizemos, na realidade eu vim e fui responsável pelo curso de graduação do departamento todo. Eu resolvi implantar esse método novo, que os alunos tinham de estudar em casa, responder um questionário com vários objetivos, quer dizer, eles eram obrigados a ler o livro, e aí, antes da aula, eles tinham uma prova que valia metade do que a outra prova no final. Eu quase fui expulso no terceiro mês, até aprender que às vezes a gente precisa fazer de maneira um pouco diferente as coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é essa experiência como alunos de graduação e alunos de pós-graduação, junto com professores treinados em ensinar e treinados em fazer pesquisa, acho que dá um substrato aqui para vocês que fazem com que a Unicamp seja uma das melhores universidades do Brasil. É uma oportunidade única, poucos alunos de graduação ou pós-graduação têm essa oportunidade que vocês têm. Eu tenho certeza que vocês aproveitarão e levarão essa experiência para o resto da vida de vocês, tá certo? A gente sempre imagina que esse período que a gente fica na universidade, a gente consegue mudar muita coisa na universidade. Não é isso. A universidade é que muda muita coisa em nós, mas no futuro aí sim vocês vão mudar muita coisa nas universidades ou nos locais que vocês trabalharão. Eu repito, para terminar aqui, as congratulações da reitoria, as pró-reitorias envolvidas nos programas, graduação e pós-graduação. Parabéns a vocês. E seu conselho, se assim vocês podem entender isso, aproveitem que isso não é só a bolsa, é uma oportunidade que vai ser muito importante para a vida toda de vocês. Além de, claro, trabalho sério, estudar, que nada substitui. Muito obrigado e tenham um ótimo aproveitamento nesse 6º encontro PAD-PED. Muito bem, então encerrada a cerimônia de abertura, nós agradecemos as autoridades convidadas que compuseram a mesa diretora deste evento. Muito obrigado. Nós teremos, na sequência, um bate-papo por áreas de conhecimento. Então, nós solicitamos, por favor, aos alunos da área de Ciências Biológicas e Profissões da Saúde que se dirijam ao auditório 1, por favor. Serão recepcionados pelo professor Marco Antônio Garcia de Carvalho, ele é vice-diretor da Faculdade de Tecnologia de Limeira, e também pela professora Rosana Beininger, assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unicamp e responsável pelo PED. Os alunos da área de Ciências Humanas e Artes devem reunir-se no auditório 2. Serão recepcionados pelo professor Euclides Mesquita Neto e também pelo professor Gilberto Sobrinho. E os alunos de Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra devem permanecer neste auditório, serão recepcionados pelo professor Marcelo Nobel e também pelo professor José Alves de Freitas Neto. Muito obrigado a todos e excelente aproveitamento nesse encontro. Obrigado. Boa tarde. Vamos começar? Assim a gente não dispersa demais. Aqui não temos a ideia é que seja um bate-papo informal com um número um tanto quanto exagerado de pessoas, mas tudo bem. A ideia nossa é convidar alguns estudantes que participaram já do programa PAD e do programa PED
para que relatem um pouco as experiências, o que aconteceu de certo e errado. Eles vão relatar e depois a gente abre para todo mundo, para conversa, para discussão, para a plateia. Queria chamar aqui na mesa os PADs, a Fernanda Bia Peteam, do curso Matemática Aplicada e Computacional, que foi PAD da disciplina Matemática Aplicada para a Biologia, do professor Laércio, com o professor responsável Laércio Luiz Venditti. Ela tá por aí? Tá aí? Muito bem. Fernanda, o Gabriel Franco de Souza, da Estatística, Laboratório de Estatística, ele era a disciplina que ele era PAD, com a professora responsável Mariana Rodrigues Mota. Gabriel, tá por aí? Gabriel. Os PEDs, o Tiago Davi Cury Buzarello, da Engenharia Elétrica e Computação. Ele é mestrado, professor orientador Pomilho, foi PED-C, de Eletrônica de Potência. Tiago. Danúbia Bargos, do Instituto de Geociências. Orientador Lindson Fonseca Matias, estudante de doutorado, foi PED-C, da disciplina Cartografia Sistemática. Está por aqui a Danúbia? E Luciana Previato Fonseca, da Engenharia de Alimentos, aluna de doutorado do orientador Eduardo Augusto Caldas Batista, da disciplina foi PED-B, TA 731, Operações Unitárias 2, do professor responsável Julian Martins. Luciana, está por aqui? Chegou. Bom, faltou a Danúbia, né? Para ser completamente sincero com vocês, eu não tenho a mínima ideia como esses estudantes foram escolhidos para vir aqui falar. Espero que vocês sabiam que tinham que falar hoje, né? Não foram pegos de surpresa. Então, a nossa ideia é aqui que eles comentem um pouco, façam um relato e que depois a gente abra para discussão, tá bom? Vamos começar? Se apresentem aí. Quem quer começar? Vai do mais experiente para o menos experiente. Quem que já foi bolsista várias vezes? Ó Deus. Bom, então meu nome é Luciana Previato, eu sou aluna de doutorado, como já foi dito. Eu tenho 2 experiências como PED, primeiramente PED-C, da disciplina de Operações Unitárias 2. É uma disciplina do 8º período do curso de Engenharia de Alimentos. E no último semestre, eu fui PED-B da mesma disciplina. Eu abro a apresentação? Bom, eu já me apresentei, já relatei para vocês, né, minhas experiências como PED, primeiramente PED-C, depois PED-B, e agora, nesse semestre, eu serei PED-B da disciplina Instalações Industriais. Então, eu vou relatar as minhas experiências como PED da disciplina de Operações Unitárias 2. O professor responsável foi o professor Dr. Julian Martins. Como eu já disse, é uma disciplina do 8º período do curso de Engenharia de Alimentos. De uma maneira bem sucinta, trata dos fenômenos de transferência de calor, os seus mecanismos, como condução, convecção e radiação, e alguns dispositivos. Nós tratamos basicamente dos equipamentos trocadores de calor e evaporadores. Como PED-C, eu fiquei responsável por 25% da disciplina. Minhas atividades como PED-C eram auxiliar na resolução dos exercícios, plantão de dúvidas, aulas de revisão, auxílio na correção das provas. Foi uma experiência relativamente tranquila, porque eu já estava familiarizada em tirar dúvidas dos alunos. É uma disciplina que eu trabalho desde a graduação em Engenharia de Alimentos, então eu me sentia familiarizada com os conteúdos, então tirar dúvidas nunca foi um problema. Dessa disciplina, dessa experiência, surgiu o convite para o PED-B, e aí sim veio a prova dos 9, porque eu assumi 50% das aulas teóricas. Nessa atividade, eu fiquei responsável pelo planejamento e preparação do material didático.
elaboração e correção dos exercícios que eram passados aos alunos, aulas teóricas supervisionadas pelo responsável da disciplina. Eu auxiliei no gerenciamento do ambiente de suporte ao ensino. E o Teleduc foi uma ferramenta bastante importante, porque era no Teleduc que nós fazíamos fóruns de discussões de alguns conceitos que não estavam bem elucidados, que os alunos queriam discutir um pouco mais. Também fiquei responsável pelos plantões de dúvidas e aulas de revisão. Bom, na primeira aula que eu dei, né, não foi... o professor Julian adentrou a sala de aula, primeira aula do semestre, nada diferente, eu segui logo atrás, me embrenhei no meio dos alunos, né, fiquei bem escondidinha assim, e aí ele se apresentou. Quando ele falou, bom, pessoal, agora é com a Luciana. Eu acho que foram os 5 passos mais demorados que eu já dei na minha vida. Porque, embora eu tivesse bastante familiarizada em tirar dúvidas dos alunos, mudar a perspectiva de visão da sala de aula foi bastante difícil, porque agora eu estava na frente daquele conjunto todo e isso dá um friozinho na barriga. Então, naquele momento, várias dúvidas me vieram à cabeça, né? Será que eu tenho experiência suficiente para assumir 50% das aulas teóricas? Será que o ritmo da minha aula é bom? Porque eu sou uma pessoa extremamente elétrica, né? Então, eu sou capaz de falar mais de 1000 palavras num minuto só, então não sabia se o ritmo da aula era bom ou não. A minha linguagem era didática o suficiente? E as críticas? Porque elas vão aparecer. Será que eu saberia lidar bem com as críticas dos alunos? Bom, essas respostas eu só fui descobrindo ao longo do semestre. E a resposta para todas essas minhas questões foram muita dedicação, muito estudo, porque, como já foi dito aqui nessa mesa, os melhores alunos da graduação estão aqui. Então, você tem que se preparar para enfrentar os melhores alunos da graduação. Então, eu tinha que preparar as aulas com bastante antecedência, e ainda assim, no momento mágico, surgia uma pergunta no meio da sala que me fazia ficar na maior saia justa. Aí eu fazia aquela cara de... vamos pensar a respeito. Mas, na verdade, eu estava em pânico, eu não sabia o que eu ia falar. E, graças a Deus, eu enxergava o professor como se ele tivesse montado num cavalo branco. Porque eu falava, meu Salvador. Eu estava preparada para o fuzilamento. Por isso que é tão importante o responsável da disciplina estar presente na sala de aula, porque é justamente ele que vai te ajudar a adequar o seu ritmo, a sua didática, vai te ajudar, vai te auxiliar em tudo, na preparação das aulas, enfim, tudo que for necessário. Bom, dessa experiência, né, eu não me julgava muito, porque, afinal de contas, o PED também é um aluno. E quanto mais eu aprendia, mais eu aprimorava o meu ato de ensinar. Então, para finalizar a minha apresentação, eu escolhi uma frase que sintetiza bastante a minha experiência nesse PED. O conhecimento, quanto mais dividimos com os outros, mais se multiplica em nós. Então, para mim, a experiência do PED foi válida por isso. Eu aprendi a aprimorar a minha didática, lógico que eu estou apenas no começo da minha carreira, né? Mas eu encaro essa experiência como fundamental para o porvir. Então, obrigada, e é isso. Fim. Obrigado, Luciana. Bom, aqui chegou a Danúbia, depois ela também vai falar. Todos aqui têm apresentação? Todos têm apresentação? Não necessariamente. Eu fiz uma apresentação. Tá, depois você tem. Aqui eu esqueci de apresentar, aqui do meu lado tem o Zé Alves de Freitas, ele é professor da História e ele é coordenador desse espaço de apoio ao ensino e aprendizagem que eu mencionei na minha introdução. Tá? Ele veio aqui aprender conosco, que somos de outra área, completamente diferente a experiência. Na realidade, muda não só de instituto para instituto, faculdade para faculdade, de curso para curso. Cada lugar tem um jeito de organizar as atividades do PEDES e do PADES. Né? Então, aí, ouvimos um pouco a experiência da Luciana. Vamos para o próximo, o Tiago. Bom, meu nome é Tiago,
Gostaria de agradecer aí primeiro o convite do pessoal da Pró-Reitoria pela participação aqui. Bom, eu sou aluno então da FEEC, sou aluno de mestrado e o orientador é o professor Comílio. Eu fui PED 2 vezes e eu vou descrever aqui o que eu fazia durante o PED. Então, a disciplina que eu fui PED 2 vezes foi E833, que é eletrônica de potência. Essa disciplina é dividida em aulas teóricas e práticas. Todas as aulas teóricas eram dadas pelo professor e eu estava presente em todas as aulas, conforme exige o programa. E nas aulas práticas, que era onde eu fazia as minhas atividades. As aulas práticas dessa disciplina primeiro eram explicadas pelo professor o que seria feito, e durante o decorrer das aulas eu ficava à disposição dos alunos caso tivessem alguma dúvida quanto ao uso de alguns equipamentos, ou até mesmo questões teóricas. Eu também fiz plantão de dúvida durante esses 2 semestres e resolução de lista de exercícios na sala de aula. Aí seriam as aulas teóricas. A única participação minha, então, frente à turma inteira, foi nessas resoluções de lista, e ainda assim o professor ficava presente caso surgisse alguma dúvida. Então, as aulas práticas eram resolvidas dessa forma. Nessa disciplina era exigido um pré-relatório, então eu fiz todos os pré-relatórios antes, e ficava à disposição dos alunos caso eles tivessem dúvida. E também resolvia a experiência um dia antes ou no mesmo dia, para ficar mais familiarizado com o experimento. Foi em torno de 14 experiências que tem nessa disciplina. Então eu fiz todas um pouco antes para ficar mais familiarizado caso surgissem algumas dúvidas. E durante as aulas, então, eu ficava esclarecendo dúvida dos alunos. E eu fiz plantão de dúvida também todos os dias da semana. Que na verdade eu fico no laboratório do mestrado todos os dias da semana, então eu me dispus a ficar à disposição dos alunos, caso eles tivessem dúvida da disciplina. Bastava o aluno chegar lá no laboratório que eu atendia eles. Então, fiquei à disposição todos os dias da semana, segunda a sexta. Isso deve ter ajudado bastante o pessoal, porque eles iam bastante lá no laboratório para tirar dúvida. E algumas experiências aí que eu considero que foi bem proveitosas são... Eu aprendi bastante também, não só essa postura de professor, mas também de conteúdo. Mesmo sendo PED, a gente sempre aprende alguma coisa. A didática, sem dúvida, melhorou muito. Em relação às primeiras aulas que eu tive como PED para a última, eu consegui perceber que a didática melhorou muito, e também na clareza das explicações. Antes, o que poderia demorar uns 30 minutos para explicar um exercício, no final de um ano, em 5 minutos, estava explicando e o aluno já estava entendendo. Minha parte é só isso. Bom, obrigado, Tiago. Vamos dar prosseguimento. Depois a gente conversa, né? Ele acha que está todo mundo entendendo, né? Mas o problema é saber se estava mesmo. Estou brincando. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal da mesa. Meu nome é Gabriel, eu sou aluno da Estatística daqui da Unicamp. Eu fui PAD, monitor da disciplina ME 111, disciplina Laboratório de Estatística. Disciplina bem simples, é ministrada para os bichos e bichetes do curso. E a ideia era só ensinar como usar os softwares mais relevantes para o curso, que no caso, quando eu fui monitor, era para ensinar o software R. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas quem é do IMEC já deve ter bastante contato, que é um software bem simples de usar e é de graça, né, o que é mais importante. Então, foi minha primeira experiência, foi no primeiro semestre desse ano. Eu tinha tido aula com a professora que deu esse curso de novo. Em 2010 eu tive aula de ME 111 com a professora Mariana, e em 2012, este ano, eu fui monitor dela. Então isso facilitou bastante, porque eu já conhecia como que era a dinâmica dela, como que ela fazia com os alunos, como que era a avaliação, essas coisas todas. Então, mas era a minha primeira experiência, eu não tinha ideia de como que ia ser a experiência de ser monitor. Então, a primeira coisa que eu fiz foi
sentar com a professora Mariana um dia e perguntar: professora, o que é que você espera de mim? O que é que eu preciso fazer para você como monitor? Porque a disciplina também tinha um PED. Né? O PED, no caso, ele dava aula, 50% da disciplina era para o PED. Então, a professora esclareceu todas as minhas dúvidas. Eu queria saber quanto tempo que eu ia trabalhar na semana, como que eu ia poder ajudar a professora, né? Então, no meu caso, como eu acho que a maioria não, alguns casos de vocês também, seria corrigir listas. Né? Eu iria corrigir listas para a professora, além do atendimento. Né? Então, eu não preparei nenhuma apresentação, tá, gente? O meu segmento aqui é nesse papelzinho, tá? Então, como eu falei, as listas, né? Eu teria que corrigir as listas para a professora. Então, foi uma experiência bacana, assim, porque você acaba que, como eu não tinha contato em aula, eu não podia dar aula para os alunos, mas eu tinha que saber como que eles estavam aprendendo, como que eles estavam assimilando aquilo ali, para na hora da lista você saber se o aluno realmente sabe ou não. Eu não tenho a mínima ideia de como que eu fiz isso, como que eu sabia, era mais como que o aluno escrevia mesmo, sabia se ele estava escrevendo certo ou não. E fora que corrigir lista, por mais que a gente ache que é chato, que é sem graça, é desgastante, com seus limites, lógico, é uma experiência bem bacana, assim, porque você olha o que os alunos escrevem, ainda mais bicho e bichete, você vê cada coisa engraçada lá, você pergunta, gente, como que esse cara passou no vestibular? Mas esses são alguns casos só, tá? Não são todos. Fora também que você tem a experiência com prazo, e não é prazo de prova de entregar trabalho. O seu prazo está diretamente ligado à nota do aluno. Você tem uma responsabilidade muito grande ali. Porque não era eu que dava nota, quem dava nota era a professora. A única coisa que eu fazia era ver quais questões estavam certas, quais questões estavam erradas. Tá? Até porque eu, como página, não posso dar nota de jeito nenhum. Então, das listas eram isso. E tem também a questão do atendimento. Quando você é monitor pela primeira vez, pelo menos eu queria muito ser monitor desde que eu entrei no Unicamp, porque eu pretendo seguir carreira acadêmica, então didática, aula é uma coisa que eu acho muito legal. E quando foi meu primeiro atendimento, eu tinha 2 horários. Meu primeiro horário, eu sentei na sala lá, cheguei meia hora antes, preparei tudo, tinha visto os slides da professora, cheguei, sentei e falei, nossa, meu atendimento vai lotar aqui. Não foi uma alma viva durante todo o semestre no meu atendimento. Eles só iam quando era véspera de lista. Tá? E mesmo assim, aparecia lá para tirar uma dúvida rápida, mas pelo menos já cumpri um objetivo, que era ensinar alguma coisa para os alunos. Né? E também, sobre o atendimento é isso. Daí, eu queria dar algumas dicas assim, sobre página, monitor, quem é de primeira viagem. Uma coisa muito importante, não dê o seu contato pessoal para os alunos, de jeito nenhum. Porque eles vão te consultar sempre fora do atendimento e sempre minutos antes de entregar a lista ou minutos antes da prova. Tá? Você tem lá os seus horários, você escreve várias vezes durante a aula da professora, você pede para a professora falar: olha, gente, tem atendimento do monitor hoje às 6 e tem atendimento do monitor quarta-feira, meio-dia. Eles não vão. Eles vão quando te encontrar pelos corredores do IMEC ou vão te ver quando você estiver lá no bandejão comendo, vai sentar do seu lado para perguntar sobre a lista. Tá? Ou então vão te mandar e-mail ou vão falar com você no Facebook. Tá? Então, uma dica importante, não passe seu contato pessoal para os alunos. Tá bom? E a outra dica era para ter bem esclarecido com o professor qual que é o seu limite, assim, até onde você pode fazer. No meu caso, a gente deixou bem claro que eu não ia dar nota, eu ia só corrigir a questão. Tá? E outra também para a professora, no caso, eu não sei se a palavra é abusar do seu horário, mas
Mas eu já vi casos de professora que tinha lista toda semana e o PAD ou o PED tinha que corrigir a lista toda semana. Você tem uma bolsa para um número tanto de horas ali. É claro que se passar um pouquinho, tudo bem, ninguém vai morrer por isso. Mas era bom também ter o limite para a professora não, como diz na minha terra, ela não montar em cima de você. Tá? Então, gente, é isso. A experiência de monitor é muito legal, é muito bacana para você aprender também, como disseram aqui. E também para você ter contato com o professor. Hoje a professora que eu fui monitor, ela é minha orientadora de iniciação científica. E outra que você também conhece os alunos, né? Você fica conhecido pelo seu instituto e vira uma referência também. E isso é legal para futuros contatos, alguma coisa assim, para quem pretende mercado de trabalho, é bacana. Sempre você tem um contato ali, você ajudou uma pessoa, depois uma mão lava a outra, aquelas coisas todas. Tá bom? Então, gente, obrigado, é isso. Obrigado. Bem, próxima. Bom, meu nome é Fernanda, eu curso Matemática Aplicada e Computacional. Eu vou falar da experiência de ser PAD para a matéria MS 380, que é Matemática para Biologia. Para essa matéria eu fui PAD 2 vezes, no primeiro semestre de 2011 e agora no primeiro semestre de 2012. O professor que eu atendi, que eu ajudei, foi o Laércio Venditti. E eu vou contar um pouquinho da experiência nos 2 semestres. Em 2011, foi a primeira vez que eu fui PAD, aí dá aquele friozinho na barriga, você não sabe como começa, aí corre atrás do professor, pede as listas para resolver, para não passar nenhum apertado na hora da monitoria. Mas, do mesmo jeito como nas outras monitorias, não aparecia no começo quase ninguém. Era um bom tempo para aproveitar e dar uma estudada também. Mas nós abrimos um grupo de e-mails para os alunos, para que eles pudessem receber as listas, as notas e entrar em contato com o PAD, para tirar dúvidas eventualmente pela internet. No primeiro semestre, muitos alunos, depois, a partir do meio do semestre até o final, muitos alunos procuraram a monitoria. E foi algo diferente, foi uma experiência muito gostosa, porque era sempre mais ou menos o mesmo grupo de pessoas que procuravam descobrir tudo, aprender tudo. Isso é muito gostoso. Eles se disponibilizaram, aí cada um na lousa resolveu um exercício, e eu orientava quando entrava uma dúvida ou quando havia algo errado. E foi muito gostoso, porque os alunos adoraram, eles aprenderam bastante e conseguiram passar na matéria, que acho que é o mais importante. E na segunda vez que eu fui PAD dessa matéria, já foi um pouquinho diferente. Eu tive um colega que participou junto com o PAD nessa matéria e nós trocamos e-mails no começo do semestre para organizar horários de monitoria, organizar resolução de listas e organizar também o grupo de e-mails, que abrimos também um grupo de e-mails. Nessa experiência, a maioria dos alunos procuraram a monitoria pela internet, pelo grupo de e-mails. Eles mandavam as dúvidas por e-mail. É horrível você representar integrais pelo e-mail ou derivadas, não dá muito certo. Mas acho que funcionou, porque os alunos continuaram mais pelos e-mails do que nas monitorias mesmo. Nessa matéria, a maior dificuldade dos alunos foi relacionado à matéria de ensino médio. Como são alunos de biologia e farmácia, eles têm um tempo já que não têm contato com matemática. Além disso, eles não gostam de matemática. Então, eles não eram muito simpatizantes com a matéria, mas eles tinham muita dificuldade com matéria de ensino médio, então tive que retomar, conforme você vai analisando as maiores dificuldades dos alunos, você vê, tem tais pontos que a maioria dos alunos tem dificuldade, são as partes que você tem que se preparar mais, porque eles vão precisar muito mais dessas partes e eles vão te perguntar muito mais sobre esses assuntos.
acontece de não saber responder na hora, é normal, acontece sempre. Então, nesses casos, geralmente a gente fala, vou pesquisar, vou resolver e mando pela internet, pelo grupo de e-mail, ou vem na próxima monitoria. Dá sempre para consertar. Então, dá para se virar, não tem problema com relação a não saber a matéria, acontece com todo mundo. Tem que prestar atenção nas maiores dificuldades dos alunos para poder ajudar, auxiliar nos pedaços principais. E é bastante divertido, principalmente quando vai gente na monitoria. Bom, então agora a última apresentada, a Núbia. Então, pessoal, boa tarde. Eu peço desculpa pelo contratempo, fui parar lá no outro auditório, mas estou aqui a tempo. Meu nome é Danúbia Caporuço Bargos, eu sou doutoranda em Geografia no Instituto de Geociências. Eu me sinto um pouco um peixe fora d'água aqui, né? A geografia como uma ciência dita humana, ou não. Há discussões sobre isso, mas isso não vem ao caso agora. E essa foi a terceira vez que eu fiz parte do programa de estágio docente aqui na Unicamp. A primeira vez que eu fui PED aqui foi na disciplina GN 108, Cartografia Sistemática, em 2009. Depois eu fui PED na disciplina de Sistema de Informação Geográfica, em 2010. E agora, novamente, na disciplina de Cartografia Sistemática. E assim, as 3 vezes que eu participei do programa PED, elas foram bastante interessantes, assim, para o ponto de vista da formação. Como todo mundo disse aqui, a gente acaba aprendendo bastante, né, não só com relação ao trato com os alunos, a postura com os alunos, mas também com relação ao conteúdo programático das disciplinas e ao conteúdo de uma disciplina de graduação. Em especial, eu tive uma experiência bastante interessante, porque o curso de Ciência da Terra, que é o curso ao qual eu participo do PED lá no IG, ele passou por algumas transformações. Então, só para que vocês entendam um pouco, o curso de Ciência da Terra, o aluno entra na graduação e depois ele escolhe por Geologia ou Geografia. Não necessariamente nessa ordem. E o que acontece? Até então, esse curso, o aluno poderia escolher qual curso ele faria. Então, chegou uma época que tinha mais alunos escolhendo optando por continuar o curso na Geologia e não na Geografia. A partir desse ano, houve uma mudança no curso. Então, embora os alunos entrem no curso de Ciência da Terra, ele já vem definido qual curso ele vai escolher. Então, são 20 vagas para Geografia, 20 vagas para Geologia. E essa disciplina de Cartografia Sistemática, ao qual eu fui PED pela segunda vez, ela é exatamente no primeiro ano. Então, nós recebemos esse aluno. Então, na minha primeira experiência, em 2009, a gente recebia esse aluno que ainda definiria qual a profissão, qual a carreira ele ia seguir. Então, eu tive a oportunidade de ter essa experiência com uma transição do perfil do aluno no curso de Ciência da Terra, que seria o curso matutino lá. No noturno já é um pouco diferente, porque o aluno ele já entra na licenciatura em Geografia. Então, foi interessante para mim, enquanto uma estagiária, né, enquanto PED, vivenciar essa mudança do perfil do aluno no curso, né? E aí, então, aliado a isso, nós tivemos que, de certa forma, readaptar o curso de cartografia, né, para atender agora essa nova demanda de alunos, um pouco mais de alunos da geografia, no caso, né? Então, a minha experiência ela foi bastante interessante por ter trabalhado com o professor que é o meu orientador, nas 3 vezes que eu fui PED lá no IG. E foi bem interessante porque ele sempre me deu uma abertura bem legal no sentido de participar da construção dessa disciplina. Então, com a elaboração de aulas, com a pesquisa de material para que os alunos utilizassem durante as aulas, na elaboração das listas. A disciplina de cartografia ela é
bem dinâmica, é uma disciplina que utiliza um instrumental muito grande, então é um momento que os alunos vão trabalhar com bússola, vão trabalhar com GPS, vão trabalhar com carta, e os alunos estão ali dia a dia manuseando tudo aquilo. E aí, como o pessoal falou, né, os bichos escrevem coisas nada a ver, desliga o GPS na hora que tem que ligar, e vira toda aquela bagunça. Então, o PED, ele auxilia também o professor nesse momento, né? Esse foi um pouco do meu papel. Durante essa disciplina também ocorrem alguns trabalhos de campo e visitas técnicas, onde eu também tive a oportunidade de participar desde a elaboração e cronograma e tudo relacionado a essas atividades. Atuei, de certa forma, ministrando algumas aulas, poucas aulas sempre. O meu orientador, o professor responsável pela disciplina, que, como eu disse, é meu orientador, ele é muito responsável no sentido de seguir o que o regimento do PED fala, né? Então, eu fui PED C, eu não assumi mais do que os 25% de aula. Eu acho que isso é bastante interessante de se pontuar também, que é algo que a gente tem que estar atento durante a nossa prática, né? Então, eu trouxe aí só para vocês terem uma ideia de como foram os trabalhos de campo, né, durante esse semestre com os alunos da disciplina de cartografia. Então, geralmente esse trabalho de campo ele é um dia todo. A gente sai daqui com os alunos de manhã e volta no final da tarde. E, em especial, esse ano, nós fomos para o município de Americana fazer um trabalho relativo à represa de Salto Grande. Então, os alunos pontuaram algumas localidades na carta que eles vieram utilizando durante o ano todo. A gente visitou a represa, andou no barco. Então, além da experiência, né, do conteúdo em si, tem a questão também da experiência docente de como lidar com esses alunos fora da sala de aula. Que isso também, para nós, para mim, no caso geógrafa, o pessoal da geologia, o pessoal da biologia, que tem isso de sair da sala de aula para levar o aluno para um outro conhecimento, também é muito importante. É algo que a gente aprende vivenciando. Por fim, só o que eu queria concluir, assim, as minhas considerações em relação ao programa e a minha participação já pela terceira vez, é que a atuação efetiva do docente na supervisão da prática, no caso, né, do estágio, ele é fundamental para o sucesso do programa. A gente não pode se esquecer que o docente é o responsável pela disciplina, e essa responsabilidade ela não deve ser transferida para o aluno, né? Então, o programa de estágio docente, como o reitor nos disse aqui na abertura dessa tarde, ele é para a formação do aluno, ele não é para suprir uma carência ou uma possível carência de docentes na universidade. E nós, enquanto estagiários, nós temos que exigir isso, né? Nós temos que lembrar os nossos supervisores, os professores responsáveis da disciplina, que a disciplina não é nossa. Nós somos apenas estagiários e a gente está ali num processo conjunto, né, da nossa formação, ele nos auxiliando, nós, enquanto estagiário, auxiliando o dia a dia dele na sala de aula também, né? O objetivo do PED, como diz na resolução, na GR 031, né, que é aperfeiçoar o exercício da docência aos estudantes de pós-graduação da universidade que queiram voluntariamente participar do programa. Eu acho que isso é fundamental, que nós não nos esqueçamos. E, por fim, eu vejo como uma experiência muito importante, muito legal. Eu acho que fazer parte do programa PED nos proporciona a saída da nossa caixinha quadradinha, né, da nossa pesquisa, a saída da nossa pesquisa para a entrada da sala de aula. Então, eu acho que todos aqueles que tiverem a oportunidade de fazer parte do programa, façam. Com certeza vai ser bastante proveitoso para todos. É isso. Obrigada. Bom, vamos agora então para a segunda parte. Eu também esqueci de me apresentar. Meu nome é Marcelo Knob, eu sou pró-reitor de graduação, eu sou professor da física e também comecei como monitor, né? Minha primeira disciplina foi monitor aqui na Unicamp e participei da mesma maneira que vocês e acompanho isso há alguns anos. Acho que os relatos aqui apresentados, de uma maneira geral, refletem bem essa área de exatas e tecnológicas de uma maneira geral, mas
uma coisa que talvez uma das primeiras coisas que eu aprendi quando virei pró-reitor é realmente a diversidade da universidade. Ela é muito diversa, cada lugar, cada curso, cada professor é um mundo, né? Então, cada um tem uma atuação diferente. É importante aí o que foi mencionado é que vocês saibam realmente quais são os limites e que vocês conheçam bem as regras do programa para evitar que algum professor desinformado, coordenador desinformado, façam do programa e façam que vocês façam coisas que não estão previstas e que não fazem parte do programa. Aqui também foi mencionado, em particular, sobre essas aulas, né, como trabalhar fora da sala de aula. Nós temos aqui uma preocupação grande e que foi também mencionado sobre a questão do uso do Teleduc, do ensino aberto ou de outras tecnologias. Hoje em dia, a gente tem plena consciência que a gente não consegue dar conta, né, e avançar da maneira adequada. Hoje, usar até o Teleduc é ultrapassado. A gente teria que já partir para alguma plataforma conectada ao Facebook, né, que todo mundo usa, e coisas um pouco mais dinâmicas para realmente ampliar o acesso, mas temos sempre que tomar o cuidado, que também aí foi bem lembrado, de evitar um pouco misturar a vida pessoal da vida profissional. Aqui, ao contrário do que, pelo menos, a gente sempre fala, né, quando alguém escolhe ser pediatra, por exemplo, sabe que a vida dele vai ser de telefonemas ao celular de madrugada, certo? Mas quando alguém escolhe, por exemplo, fazer estatística, né, não necessariamente você vai querer receber às 2 da manhã um telefonema de um estudante desesperado que tem que entregar a lista, né, no dia seguinte e esquece do horário e tal, porque acontece mesmo. Tá? Aqui já fizemos vários encontros e esses relatos são comuns, né? O pessoal estuda na véspera, deixa para os últimos. Todos aqui sabemos que é assim, né? Não preciso contar que deixamos tudo para o último momento e quando você dá o celular ou dá o teu Facebook, você está destinado a receber o telefonema num momento inadequado. Ou uma cutucada aí no Facebook, sei lá. Então, aí o que a gente precisa na universidade aqui é encontrar maneiras efetivas de utilizar essas novas tecnologias apropriadamente. Nós estamos indo atrás disso. É algo que é complicado pelo próprio tamanho. A inércia da universidade é grande, ou qualquer coisa que a gente for introduzir é muito delicado, porque a tecnologia ela avança muito rápido e a gente pode estar hoje comprando uma tecnologia cara que em 2 anos está obsoleta. Então a gente está buscando aí maneiras de entender. Aqui o Tiago mencionou, né, que ele aprimorou, melhorou e que antes explicava, né, em meia hora, depois passou 5 minutos e todo mundo estava entendendo. Há hoje em dia possibilidades e maneiras de fazer uma aula mais dinâmica, mais divertida e saber realmente se está todo mundo entendendo. A gente comprou aí uma série de clickers, não sei se todo mundo ouviu falar. Clickers são os aparelhinhos que você tem ali uma possibilidade de múltipla escolha. Você conecta um receptor no computador, para cada estudante você dá um clicker e, para saber se todo mundo entendeu, você faz uma questão de múltipla escolha. Dá 1 minuto para ver, discutir, uma coisa simples, conceitual e tal, e as pessoas vão votando e online vai aparecendo aí o histograma com as respostas e tudo mais. É algo muito bacana, funciona super bem, é uma metodologia que tem sido utilizada em vários lugares. Nós compramos, temos aí experimentado, temos 180 clickers aí para usar. Quem quiser aí, ForPed, quiser usar, principalmente aqui na área de exatas e tecnológicas, funciona muito, muito bem. O problema é que cada clicker custa $50. Se você tiver que comprar 1000 clickers, você tem que fazer um investimento razoável. E para fazer um investimento razoável, ele tem vários poréns. Por exemplo, o clicker vem com uma pilha. Cada pilha aí depois custa e vai gastando. E como que vai segurar e como vamos distribuir. Então, tem uma série de
de questões complexas que se aplicam à nossa universidade. Nos Estados Unidos isso é simples. Um aluno entra na universidade e ele é obrigado a comprar o clicker, né? Você fala, você, para estudar aqui, tem que comprar esse clicker que vai ser o teu identificador. Então, não só o clicker serve para responder na aula, mas também serve para responder a chamada. Ele entra na sala de aula, aperta lá e o professor sabe que ele esteve presente. Então, facilita um monte de coisas, mas aqui nós não podemos obrigar ninguém a comprar um clicker, né? Muito menos com esse custo. Então, nós estamos estudando. Existem agora, a gente ia comprar um monte desses aparelhos, mas aí sabemos que a tecnologia está ficando obsoleta. Hoje em dia, com os smartphones, iPads e tudo mais, hoje em dia dá para fazer o mesmo na rede. Então já existem empresas que estão vendendo soluções similares que estamos estudando, porque também eles cobram por ano e por aluno, e aqui a gente tem que fazer licitação e nada é muito simples. Então nós estamos vendo como fazer isso. Na realidade, o que temos aqui no trabalho de PAD, de PED, é um reflexo, é uma pequena amostra do trabalho que é o trabalho do professor. No fundo é um trabalho relativamente dá muita satisfação, mas de uma maneira geral é um trabalho muito ingrato, né? Porque é aquele trabalho que você faz e, como foi mencionado aí, se você não sabe a resposta, o que esse cara está fazendo aqui, por que ele foi escolhido, porque tudo errado. Se você sabe a resposta, não fez mais que a obrigação, né? Então, é aquele trabalho que você fala, pô, onde está, né, a satisfação? A satisfação é justamente o contato com os estudantes, o contato com a própria disciplina. Na hora, é completamente diferente você ter que estudar para ensinar do que estudar para ir bem na prova, né, para passar. É outra relação com a própria matéria e, essencialmente, é o que faz a diferença. Na verdade, uma coisa que foi também mencionada aqui, dos estudantes que participaram, é que justamente você vê o reflexo, né, quando você consegue realmente ajudar os estudantes a entenderem a matéria, a ir bem na prova, a poder progredir nas suas carreiras. Ou não também, né? Às vezes a pessoa está completamente no lugar errado, na hora errada, no lugar errado, que não se deu conta. E às vezes um bom zero também ajuda a fazer a demonstrar isso. Eu tenho uma história pessoal interessante com relação a isso. Meu pai também era um professor universitário. Ele era bastante rígido, aquele cara bem que ninguém aqui queria ter ele como professor. Um cara muito, muito, muito rígido. Porque a história é longa, mas ele é da Argentina e era medicina, ele ensinava anatomia no primeiro ano. E lá, todo mundo ingressa, né? E o filtro que a gente tem que ter no vestibular, lá eles têm no primeiro ano, na medicina em particular, era em anatomia. Então ele dava 0 a rodo, assim, era uma coisa impressionante. E um dia a gente estava passeando no supermercado com meu pai, eu era ainda criança, e um cara ficou perseguindo a gente, olhando pra gente e tal. Aí ele perguntou, numa hora ele perguntou, você não é o Dr. Maurício e tal? Sou eu. Queria te agradecer enormemente. Graças àquele 0 que você me deu na anatomia, eu larguei a medicina, abri um pequeno supermercado, hoje eu sou trilionário, tenho uma cadeia de supermercados, e se não fosse por você, eu talvez estava ainda na medicina, né? Talvez penando em plantões e tudo mais. Então, você vê, às vezes o fracasso pode ser também dar algum resultado positivo, mas em geral é ao contrário, né? Quando a gente pode ajudar, tanto melhor. Bom, eu queria aqui saber quantas pessoas serão PADs ou PEDs pela primeira vez. Uma boa proporção. Daqueles que já foram, tanto faz, destes estudantes ou daqueles que já foram PADs ou PEDs, todo mundo aqui relatou histórias razoavelmente boas, né? Eu quero saber
de alguém que tenha relatado algum desastre, tenha vivido uma experiência ruim ou péssima, tanto como aluno ou como PAD ou PED. Ou como estudantes, não, ou como que estão aqui também estão incluídos. Ninguém, tudo é uma maravilha, ninguém tem uma experiência horrível para contar? Você vê que, se for assim, o negócio é um sucesso. Não é possível, gente. Aqui a gente também está para discutir as falhas do programa, os problemas, o que está errado, o que não está. Alguém poderia se prontificar ali, surgiu uma. Agora vai chover, você vai ver. Depois do primeiro, começa a aparecer. Levanta a mão para ele. Eu vou falar de uma experiência como aluna, que eu fui no Monitor PAD, sobre os PADs de física. A impressão que eu tive foi que o PAD ele não fez as listas antes de ir para a monitoria. Daí, como eu vou fazer Física 3 agora, né? Esse daí foi de Física 1. Daí, falar para o pessoal que é mais interessante fazer a lista antes. Tipo, ele demorou 1 hora para resolver um exercício da lista, que é o tempo da monitoria. E daí não deu para perguntar mais nada. E da outra vez que eu fui também, ele não respondia a dúvida de um aluno para a sala inteira. Ele sentava do lado de um aluno, quando terminava aquele aluno, ele ia para o outro. Eu acho que uma forma mais legal seria, se tem mais de uma pessoa, qual que é a sua dúvida? E responder para todo mundo, que pode ser a dúvida de outra pessoa. Tal. Assim, o PAD ele sabia a matéria, claro, né? Mas teve uma vez que ele demorou muito, acho que se ele tivesse resolvido antes, teria ajudado ele mesmo. E atender, quando tem mais de um, tentar atender todos ao mesmo tempo, se for a mesma dúvida, responder para todo mundo. Só isso. Muito bem. Eu acho que é uma lição. É importante você ver que, às vezes, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Na realidade, o que eu comentei aqui vale também nesse caso. E aqui a gente tem que lembrar uma coisa fundamental. Nós temos aqui na Unicamp quase 2.000 professores e quase 1.000 PADs e PEDs por semestre. Nós temos uma diversidade também nas pessoas, na personalidade, no engajamento, né, que as pessoas têm. Alguns estão preocupados com a sua própria carreira, com a sua própria vida, outros querem só a bolsa e acabou, não estão nem aí, né? Não estudam, não preparam, não fazem nada. Isso vale não só para PADs, não só para PEDs, vale para os professores também, né? Vocês sabem disso. Tem gente que, porque está aqui há tantos anos, não prepara a aula, não está nem aí, não está disponível. E aqui temos de tudo. Todos nós aqui que estudamos aqui, ou vivemos aqui, conhecemos exemplos diversos desse tipo de atitude. O que nós precisamos fazer, aí na minha concepção, é que pelo menos a gente tenha vivido uma experiência assim e não repita esse mesmo erro. Acho que é fundamental saber a disciplina, saber a matéria, fazer as listas antes, quando for o caso de listas, e se preocupar em realizar a experiência da melhor maneira possível. Quando aparecem situações desse tipo, lembrar também que os PADs e os PEDs não são os responsáveis pela disciplina. Ali poderia ser feita uma crítica ao professor responsável ou à própria coordenação, que deve resolver esse assunto. Tá? Então, acho que é uma situação que a gente deve estar sempre sabendo que é possível contestar e é possível fazer críticas, mas, ao mesmo tempo, agora vocês, como PADs e PEDs, estarem abertos para as críticas e sugestões também. A gente sempre aprende muito quando é avaliado, seja positivamente ou seja negativamente, porque alguma coisa a gente está fazendo errado se for negativamente.
Bom, rapidamente eu também falar um pouco, já que o professor Marcelo disse, eu venho da história, então, portanto, ouvir o relato de vocês, e hoje coordeno o EA2, né, o Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem, é bom ouvir o relato e conhecer bastante a partir da experiência de vocês. Eu pontuei algumas coisas aqui, mas vou ser bem sucinto, de pensar que existe efetivamente uma distância entre os alunos, a falar de bichos e bichetes, então até brinquei com o Marcelo quando ele falou do Facebook da cutucada, porque afinal de contas são linguagens e procedimentos que às vezes vocês têm e que podem aproximar, e existe sim uma distância entre o professor e o aluno, e não é por uma questão de eu quero. Geracionalmente a gente vai se distanciando. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu falava praticamente as mesmas gírias, comentava as mesmas coisas que os meus alunos, curtia os mesmos sons, e hoje em dia a realidade já não é mais a mesma. Então é fundamental ter um programa como esse, porque boa parte dos problemas que nós detectamos, e aí eu falo institucionalmente pelas avaliações, e aí eu peço, vou fazer mais uma vez a divulgação do programa de avaliação da graduação, que acontece sempre ao final do semestre. Existe lá um lugar para avaliar, inclusive, os PADs e os PEDs, né? E boa parte das dificuldades que os alunos têm, eles podem ser observados nos comentários a partir disso, de que não há dúvida de que a maioria dos nossos professores estão empenhados, a maioria dos nossos professores conseguem dizer coisas importantes, mas às vezes a linguagem. Então, inclusive nesse seminário que o professor Fernando fez referência, que tivemos há 2 semanas, esse debate sobre aprendizagem entre pares, né? E aí, vocês, como PEDs e PADs, são efetivamente mediadores dessa aprendizagem. Porque, afinal de contas, o professor está num lugar, não é um lugar superior, não é que ele quer dizer que ele está acima, mas que tem, sim, uma dificuldade por conta de tantas características pessoais e também geracionais que, às vezes, nos afastam. Então, ter uma reflexão e uma atuação importante para que vocês possam ir se formando, ter a oportunidade de auxiliar também a nós professores, a nós docentes. Eu lembro do relato, corrigir listas pode ser chato, pode ser uma tarefa mecânica ou não, né? Vai depender muito da maneira como que você também vai poder detectar aonde se você faz naquele aspecto um tanto quanto mecânico, provavelmente você não vai dar atenção no que é que o cara efetivamente não está, qual é o pulo, né? Eu imagino que depois da tabuada, não saberia muita coisa, mas qual é o pulo que fica inviável para o raciocínio dele progredir? E às vezes falta essa informação, porque numa aula, 120, o cara vai, não vou ser eu que vou falar que não sei uma coisa que pode parecer elementar. Na minha área em humanas, eu lembro uma vez, e aí, dando aula, e eu estava fazendo quase 4 horas seguidas falando de literatura argentina, e eu falei, e o Borges, e o Borges, e o Borges, e o aluno, faltando 10 minutos, eu pensei, quem é o Borges, professor? Né? O Jorge Luiz Borges, um dos maiores literatos argentinos, e eu falei quase 4 horas e ninguém perguntou quem era o sujeito. Para mim, estava tão óbvio de quem eu estava dizendo, mas demorou tempo demais. Ou seja, eu gastei 3 horas e meia para nada, porque o cara sequer sabia quem era o sujeito. Então, ter a participação e esse feedback é muito mais rápido através de vocês, PEDs e PADs, do ponto de vista do próprio planejamento e reorientação das nossas disciplinas. E, ocupando só mais um minutinho, anotem aí ea2.unicamp.br, que é a nossa página do Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem. Nós temos já um workshop no dia 14 de agosto sobre o uso de tablets em sala de aula, gravação para sala de aula. Vocês podem se inscrever por lá, é aberto para PEDs e docentes. Dia 30 de agosto, nós vamos ter também um encontro sobre produção de material didático interdisciplinar. Então, tem lá uma programação que vai se atualizando permanentemente, e é importante que esse órgão, que foi criado para dar apoio e suporte ao ensino de graduação, ele tem como sua missão, como sua tarefa, aperfeiçoar esse ensino. Então, portanto, é também um instrumental para os encontros seguintes que nós vamos ter aí, tá certo? Então, muitos de vocês talvez não conheçam, não tenham tido a oportunidade nem mesmo de participar do programa de avaliação, porque na universidade acontece tanta coisa, tanta informação, e já que fizemos várias enquetes aqui, quantos dos alunos da graduação participaram do PAG, do Programa de Avaliação da Graduação, que estão nessa sala? 1, 2, poucos, né? Considerando que nós temos aqui um percentual de quase 40% dos que estão nessa sala são da graduação. De fato, nós temos tido uma tarefa, um desafio muito grande para poder chegar a índices maiores de participação, oscila conforme o grupo, conforme o curso, mas de qualquer maneira também já aproveito para divulgar, porque as disciplinas que vocês oferecem, como PEDs, por exemplo, elas também estão na avaliação,
E ela também tem uma pergunta lá que fala diretamente sobre o PED. E não é para punir, é exatamente para pensar mecanismos de aperfeiçoamento do próprio sistema e no que é que a gente funciona, porque a gente espera que a atuação de PEDs e PADs, pelo grande investimento pessoal e econômico que a universidade faz, ele tem que ser gratificante e tem que dar respostas à altura do que a comunidade acadêmica espera, né? Acho que é só isso. Bom, queria abrir aí para vocês fazerem comentários, perguntas, dúvidas, críticas. Vamos lá. Oi, meu nome é Paula, é a primeira vez que você pede esse semestre. A pergunta que eu tenho é a respeito, assim, quais são os planos da Unicamp para reaproveitar todo esse investimento que está sendo realizado no programa PED, no aproveitamento futuro como docentes mesmo. Então, envolve algumas coisas que eu não sei como que funcionam aqui na Unicamp. Por exemplo, atualmente, nos concursos para professores, existe o plano de, no futuro, ter um abono assim, de pontuação pelo fato do aluno ter participado de um programa PED ou PAD? E uma outra curiosidade que eu tenho é se é possível traçar algum paralelo entre esse programa e as figuras que a gente ouve de universidades americanas, por exemplo, que é o assistant teacher, ou esses professores assistentes, que às vezes a gente tem a impressão que substituem o professor em sala de aula, mas ainda assim não são responsáveis pela disciplina. Bom, a participação ou a consideração efetiva, né, da participação no PED em concursos, ela se dá de maneira, talvez posso dizer, quase que direta e indireta. Porque em todo concurso público para ingresso na universidade, você tem uma aula didática para dar. No mínimo uma, né? Tem provavelmente duas, né? Ou três até em alguns lugares. Então, uma aula didática é o mínimo que você precisa ter. Eu, de novo, peço desculpas, mas eu vou relatar uma experiência pessoal. Eu cheguei aqui na Unicamp, tinha uma bolsa de uma espécie de um pós-doutorado. Eu prestei o meu primeiro concurso. Eu tinha recém-chegado e não tinha sido monitor, fui para um pós-doutorado no exterior e prestei meu primeiro concurso. E na física, geralmente o concurso para admissão cai qualquer coisa dos 4 primeiros semestres, né? Digamos assim, de uma maneira geral, física 1, 2, 3 ou 4. E pode cair qualquer matéria dessas daí. E considerando o meu desempenho, eu acho que eu fui bastante mal na parte didática. Eu nunca tinha tido a experiência de ter dado aula e me formado e tal. Então, tive como plano, como meta, dar aula de Física 1, depois 2, depois 3, depois 4, para um concurso na época de efetivação. E deu certo. O outro já foi tranquilo, qualquer coisa que fosse sorteada ali, eu já tinha dado aula, já conhecia, já sabia alguns métodos, alguma maneira especial, já tinha procurado algum material extra para dar um toque especial na aula. Então, é algo que te dá prática, que te dá um know-how que você não tem, é a típica coisa que você não consegue adquirir se você não fizer alguma vez. Então, é fundamental para qualquer concurso, não só na Unicamp como em outros lugares. E, naturalmente, aqui e em outras universidades, o respeito que se tem pela Unicamp, ter dado aula na Unicamp certamente conta. Talvez não ali não sei como muitos concursos têm pontuação, outros não, mas certamente conta como experiência didática. A tua segunda pergunta é um pouco... o programa ele pode ser, sim, considerado o equivalente a um TA, né, o que é o Teaching Assistant americano. Entretanto, aqui tem uma diferença fundamental. Como já foi relatado e dito várias vezes aqui, a nossa experiência, a nossa expectativa
é que o programa funcione mais realmente como um programa de formação docente nesse aspecto do que para substituir professores. Então, ele foi pensado dessa maneira e nós percebemos há alguns anos, quando entramos aqui há já quase 3 anos e meio, que ele estava um pouco desvirtuado desse caminho. Ele realmente estava simplesmente sendo... Não existiam esses encontros, não existia um aperfeiçoamento, e eu acho que ainda tem que existir muito mais. Existem lugares em que, para você poder dar aula, seja como professor ou como PED, o equivalente ao PED, você tem que fazer um curso de especialização, 360 horas em didática, em avaliação, em uma série de coisas que essencialmente aqui a gente não tem. Não tem porque não dá tempo, não está estabelecido, né? Aqui o EA2 está pensado para promover esse tipo de atividades. Se eu vir aqui hoje e falar para todos vocês aqui, olha, agradeço que vocês vieram e tal, mas para começar a participar, vocês têm que fazer um curso de 360 horas. Eu não vou ter tanta gente aqui nessa sala, certo? Porque as pessoas simplesmente têm outras coisas para fazer. Além das disciplinas, tem as teses, tem o seu trabalho de pesquisa e tudo mais. Então, nós estamos encontrando uma maneira de fazer isso de maneira continuada e fazer workshops semestralmente, que tenha a possibilidade dessas discussões no âmbito da Unicamp. Nós criamos já várias coisas. Existem, por exemplo, praticamente todo mês temos um programa chamado Conversando sobre a Graduação, que é justamente destinado a discutir essas questões. O que acaba acontecendo? Tanto quanto para vocês, quanto para os professores, nós trabalhamos em áreas específicas, cada vez mais específicas. Eu, por exemplo, na física, tenho meu laboratório, tenho minha pesquisa, trabalho com magnetismo. Eu vou em congressos de magnetismo, eu participo, eu escrevo artigos sobre magnetismo, eu vivo em torno daquele tema. Se eu for escolher um congresso para ir fora no exterior, que eu vou 1, 2, 3 vezes por ano, eu vou num congresso do quê? De magnetismo. Eu não vou jamais num congresso sobre didática e de ensino de física. Né? Por quê? Porque não faz parte do meu horizonte de pesquisa, não é aquilo que eu trabalho, não é aquilo que eu me dedico. Então, o que acaba acontecendo com 99% dos nossos professores é que podemos ter excelentes pesquisadores em áreas muito especializadas, mas que não sabem nada de ensino, não sabem nada das tendências atuais, do que está acontecendo na área específica, como que é, por exemplo, o ensino de engenharia do século XXI, qual é o novo currículo e tal. O que acaba acontecendo? Nós temos currículos engessados, currículos ultrapassados em alguns momentos, nós temos pouca atividade de inovação na própria sala de aula. Por quê? Porque simplesmente a gente não vive o dia a dia dos aprimoramentos nessa área, que também é uma área que andou ao longo dos anos. Então, é algo que a gente está cuidando, está preocupado, que a gente tenha sempre essa possibilidade dos PEDs, dos PADs, da universidade como um todo, ter a possibilidade de se aprimorar também, de acompanhar as tendências atuais na área de educação superior. Isso é algo que estamos criando aos poucos, já existem diversos canais, já existem diversas iniciativas, mas é algo que aqui eu pessoalmente considero que a gente tem que avançar bastante aqui dentro da Unicamp ainda. Alguém quer? Boa tarde. Meu nome é Luiz Antônio, eu já fui PAD 2 vezes na graduação, PAD 2 vezes na graduação, fiz meu mestrado e agora sou doutorando em engenharia mecânica, fui PAD o semestre passado. Após esse mestrado, eu tinha uma visão bem diferente que eu queria compartilhar isso com vocês. Eu não tenho dúvida que o programa PAD aproxima o aluno dessa questão da prática didática, no entanto, de forma pontual. Como assim?
Normalmente a gente dá aulas, o que eu vejo discutindo com meus colegas da minha área, que a gente dá aulas de exercício ou então algumas aulas teóricas para suprir faltas do professor. E eu vejo que o que seria de grande valia para os alunos também é participar do planejamento dessas aulas. Porque para ter o sucesso da aula, tudo bem ter uma ótima didática, mas a disciplina tem todo um objetivo para ser cumprido um semestre inteiro. E para isso é importante a questão do plano de ensino, que eles pensar por que escolheu tal livro, como vai ser feita essa prova. Em geral, os professores não estão abertos nesse sentido. Então, a gente está lá mais para suprir algumas de forma pontual. Ainda mais que os alunos de pós-graduação, principalmente, em geral, são professores de outras instituições particulares que poderiam agregar muito na disciplina. Então, falta, acho que talvez um trabalho, o professor ser um pouco mais aberto. Eu estou de acordo. Tem que convencer os professores. Senão, como eu disse, é um mundo. Aqui nós temos de tudo. Tem gente que é aberta aqui. Tivemos relatos aí de gente que viveu de outra maneira. Aqui provavelmente há relatos também de outras pessoas que viveram de outras maneiras. Depende muito da cultura local, da própria universidade, da própria faculdade, do próprio professor, de uma série de fatores. Isso, em geral, os professores são abertos, né? Então, basta chegar, falar, conversar, que eles podem mudar aí a sua atitude. Em geral, nem sempre é verdade. Então, é algo que a gente precisa realmente colocar e fazer com que os professores possam realmente ter essa atitude de envolver mais o PED em todas as atividades, o PED e o PAD, em tudo que eles fazem. Muitas vezes se acomodam mesmo, não fazem por comodismo. Isso a gente vê aqui, não tem, todos aqui já vivenciaram de alguma maneira. O professor daquela disciplina há 20 anos e fala, o que eu vou querer ouvir, mudar, vão me dar mais trabalho? É assim mesmo. Infelizmente, nós temos muitas situações desse tipo, mas que eu acho que os professores, de uma maneira geral, eles são abertos ao diálogo, mas eu acho que seria importante você dar realmente um toque, dizer, ó, vamos conversar, eu tenho uma ideia aqui e ali, acho que em geral são receptivos. Alguém quer comentar? O PED-B, ele visa mais isso, né? Dependendo da disciplina, se você pegar o PED-B ao invés do C, você acaba fazendo tudo. Tem disciplina que você faz até a prova. Já no PED-C, eu também não cheguei a corrigir nenhuma lista de exercícios, nem provas. Mas no PED-B, eu poderia fazer todo o planejamento da matéria, inclusive as provas e as listas. Eu como monitor, eu já tive essa experiência na primeira experiência ainda. A professora que trabalhou comigo, ela é nova aqui na Unicamp. Então, acho que por isso que ela teve essa abertura. Mas antes de começar as aulas, na reunião que eu sentei com ela para perguntar como que eu poderia ajudar a professora, ela falou, olha, vou fazer isso, isso e isso, o que você acha? Sendo que você foi aluno no ano passado, você acha que isso está bom? Você acha que esse número de listas é razoável? Você acha... Ela até perguntava, o que você acha da gente fazer uns slides para meio que padronizar essa disciplina e depois os outros professores mantenham um certo padrão para não ficar muito diferente de um ano para o outro. Então depende do professor. No IMEC, a professora Mariana fez isso comigo. Não sei se os outros aqui também já tiveram essa experiência, mas eu como PAD já passei por isso. Bom, no meu caso, tudo relativo à disciplina foi planejado conjuntamente entre o professor responsável e eu. Eu pude participar da elaboração do material didático, do planejamento das disciplinas, pude acompanhar com ele o andamento das aulas que ele dava, tudo que foi feito na disciplina de Operações Unitárias 2, o professor estava receptivo aos meus comentários, às minhas sugestões, e nós trabalhamos conjuntamente ao longo do semestre. Então, eu acho que é realmente uma questão pontual que você falou, né? Cada instituto deve ter, ou cada professor tem a sua forma de avaliar isso, mas, no meu caso, na minha experiência, o professor estava receptivo a trabalhar em equipe. Lá, tem uma pergunta?
A minha pergunta é um pouco em relação ao que a moça comentou no caso de prestar um concurso. Teve um caso de um rapaz lá na Química que ele foi prestar um concurso e apresentou o certificado do PED dele, mas foi meio que recusado pela questão do nome, por ser Programa de Estágio Docente. Inclusive foi uma discussão isso meio que interna do Instituto, talvez alterar esse nome que saia no certificado para que ele seja reconhecido como de fato uma experiência, sei lá, comprovada e não um estágio. Eu não sei se isso foi constatado em mais algum lugar, mas eu não recordo dizer onde é que foi exatamente esse concurso, mas foi de uma universidade federal, inclusive. O rapaz foi prestar e ele foi recusado, a experiência dele, por a palavra estágio estar escrito no certificado dele. Não sei se tem alguma coisa a comentar. Aqui a gente teve essa discussão e ela aparece em todos esses nossos encontros, porque efetivamente aqui na Unicamp nós não temos como modificar isso. A ideia é que é um estágio docente, é pensado dessa maneira, e por vários motivos. Porque é realmente a ideia de ser realmente um estágio de aprendizado docente, de técnicas didáticas, mas também questões até legais, né? Nós não podemos colocar isso aqui. Aqui a Procuradoria da própria Unicamp recusa imediatamente, não passaria nunca, né, um programa de docência, porque isso, do ponto de vista legal, se você depois tem um docente atuando de uma maneira diferente, 2 anos que você atua aí, depois você pode entrar na justiça e requerer, como que se diz, efetivação na Unicamp e tal. Então, é meio complicado. É meio complicado do ponto de vista jurídico de colocar até, de mudar a ideia e a perspectiva do programa. Em geral, é o que eu disse, talvez não conte imediatamente ali com um ponto, como um ponto nos lugares que tem esse sistema aí de pontuação. Mas ele com certeza é levado em consideração pela banca que está atuando e naturalmente aparece depois na hora da aula didática. Mas em vários lugares também aceitam. Então tem a contrapartida aí que em vários lugares aceitam. Então é uma situação que a gente tem que viver e se acostumar. O sucesso do programa é medido pela qualidade aqui, a quantidade de gente que está aqui presente, que atua, né? Mesmo sem bolsa, tem como já foi dito aí, centenas de voluntários. E de fato, quem passou por isso e quem hoje em dia já está em uma universidade, já tem um emprego e tal, em outro ou qualquer lugar, sabe que a participação é importante, independente desse detalhe que eu sei que é importante, mas que não dá para ser mudado, tá bom? Pessoal, eu tenho agora às 4 horas um outro compromisso, mas se vocês tiverem mais perguntas, a gente pode dar continuidade aí ao encontro ou podemos acabar por aqui. Eu tenho uma leve suspeita do que vai ser a votação aqui, então agradeço a presença de todos, tá? Queria aproveitar e dizer que tem um ótimo semestre. Como já disse, a possibilidade de aprimoramento didático ocorre ao longo do semestre em diversas atividades que a gente planeja. Fiquem de olho, estamos ali à disposição. Temos também, como já foi dito, aí nossas páginas no Facebook, né, no Twitter. Estamos tentando seguir esses passos atuais para vocês ficarem realmente atualizados do que está acontecendo, rolando na universidade. Eu queria aproveitar e também dizer que estou à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, comentário, crítica, sugestão, as portas lá da Pró-Reitoria de Graduação estão sempre abertas, só me procurar, tá bom? Obrigado a todos aqui que participaram da mesa. Até logo.